Oiê, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com pessoas especiais. Sou Renata Guimarães, estou com meu time aqui, maravilhoso como sempre. Wanda, pastora, esposa do pastor Ivan. Pastor Ivan, bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. Ele é advogado, ele é pastor, coach, dá palestras no segmento de liderança e ó, super indico. E a minha convidada especial, doutora Ana Laura. Bem-vinda, tudo bem, doutora? Obrigada pelo convite, tudo. Obrigada a você por aceitar. Pessoal, hoje o tema é extremamente importante. Doutora Ana Laura, ela é ginecologista com especialização em reprodução humana, tá? Então nós vamos falar do lado bom do sonho de gestar e a maternidade, mas também precisamos falar de algumas dificuldades que atingem muitas mulheres e casais com a dificuldade de engravidar, manter uma gestação e, infelizmente, a perda, tá? Então, quem estiver passando por algum processo da dificuldade ou está querendo engravidar, é tão importante ter uma médica que te dá suporte, acolhimento, tira todas as suas dúvidas, te passa segurança, tá bom? Então, preparados para se emocionar? Eu estou. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, doutora. Eu adoro esse tema, né? Eu passei pelas duas experiências. Meu sonho de ser mãe, graças a Deus, eu sou mãe de dois filhos maravilhosos, com duas gestações. Fui nova mãe, mas duas gestações bem-sucedidas, tranquilas. Mas passei, infelizmente, pela experiência da perda da minha terceira gestação, minha filha Marina. Queria conversar hoje, explicar, né, para todos que estão nos assistindo, que a gente só conhece geralmente o lado feliz da maternidade. Então, vamos iniciar com o lado feliz, ela explicando, né? Eu quero que você nos fale a sua experiência como médica, ginecologista, né? O que é uma gravidez saudável naturalmente, o que é preciso, né? Ter, você tem que se preparar antes para engravidar, o planejamento, para o corpo estar legal, para ter uma gestação, né? Até então, a gente sempre tem a esperança, né? A gente não imagina que possa acontecer algumas intercorrências, né? Mas acontece. E aí eu quero que você explique como que é uma mulher engravidar de forma natural, uma gestação saudável. Explica pra gente. O que a gente sempre indica é mais ou menos uns 3 meses antes de você começar a tentar engravidar, buscar um médico de confiança para ver se sua saúde, a saúde do seu esposo, ou até mesmo se vai ser uma gestação independente, para você se preparar, fazer alguns exames, começar com algumas vitaminas, para a gente tentar ir para uma gravidez saudável. Certo. Gravidez saudável, a gente sempre vai descobrir só durante a gravidez. É. Porque quando a gente faz exame, quando a gente sabe se tem diabetes, pressão alta, mas tudo que a gente pode fazer, alimentação saudável, atividade física. De Sim. modo geral, toda gestante pode fazer atividade física, só não vai Ah, poder fazer aquela que o médico restringir. Mas, de modo geral, todas as pacientes estão liberadas. E isso faz com que a gente tenha uma gravidez muito mais saudável. certo. Então, assim, em questão de idade, claro, né? Quanto mais nova, a gente sabe que tem menos riscos, mas isso não quer dizer que uma mulher um pouquinho mais experiente não tenha oportunidade de gestar e de ser mãe. O sonho é de cada mulher. E Sim, para cada mulher chega numa idade, numa fase. Muitas vezes, com 30 anos, está no auge da carreira, querendo viver outras coisas, e não é hora de ser mãe. E tá sim. tudo bem? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder adiar essa maternidade e outras coisas que lá na frente a gente tenta voltar atrás e conseguir uma gestação saudável também, né? Ai, que bom. Bom saber isso, né? Pessoal, é importante a saúde mental e física, né, estarem alinhadas para uma boa gestação, independente de idade, tá? Eu acho que isso é importante falar, né? Ah, Outra coisa, doutora, como que é a expectativa de uma paciente, seja ela casada ou de repente mãe solo, ou quem esteja ao lado dela, tá? Ela chega numa expectativa, estou grávida, e essa gravidez, infelizmente, não vai correr de acordo que deveria ser. Como que é? Como que você consegue dar esse suporte emocional? Como que você acompanha, né, essa gestante, essa família? Porque a gente não está falando só da gestante. Eu sou doula, tá, gente?
A gente não fala só da gestante, a gente fala de quem está ao lado, da rede de apoio, né, da gestante, que também tem que ser amparada, preparada, né? Como que é essa preparação da família que está numa expectativa, está indo tudo bem, lindo, maravilhoso, só que de repente, infelizmente, acontece algum problema nesse caminho. A gente sempre fala que uma gravidez são duas famílias, né? É a avó e o vô de um lado, a avó e o vô do outro. Então, assim, é muito mais do que só o pai e a mãe. Sim. E a gente só conta para as pessoas as coisas boas. Então, muito provavelmente, você só vai saber das pessoas que engravidaram e tiveram neném. Aquelas que perderam, ninguém compartilha. Porque É. coisa boa, a gente conta para os quatro cantos. E aí a perda, que é uma coisa que infelizmente é mais comum do que a gente possa imaginar, mais ou menos uma a cada 3, 4 mulheres já tiveram uma perda gestacional. É um número muito alto e que a gente não tem conhecimento. É. Quando você tem uma perda, que aí você descobre que a sua tia teve, que a vizinha teve, que fulana teve. Enquanto você não tem, parece que todo mundo engravida e que vai feliz para casa com seu bebê. Sim. E a realidade é bem diferente. Então, quando a gente chega no pronto-socorro, né, e a paciente acabou, normalmente no pronto-socorro que a gente descobre que a paciente perdeu. Então, aquele primeiro acolhimento é o mais difícil. É. Porque ela chega ali com todas as expectativas. Às vezes teve um sangramento, mesmo com sangramento, você quando tá grávida, não quer imaginar que aquilo é alguma coisa negativa, né? Sim. E passar para paciente aquele resultado de que aquela gravidez não vai para frente é muito difícil. A gente sofre junto, não tem jeito. É. E 90% das vezes não tem culpa nenhuma em cima da mãe, em cima do pai. É um erro da natureza mesmo, que aconteceu e a natureza muito sábia não deixou aquele embrião se desenvolver. Isso. E a paciente puxa pra ela, doutora, mas o que eu fiz? Eu não fiz repouso, eu corri na academia, eu levantei peso. E o mais difícil é fazer ela conseguir sair do papel de culpada pro papel de que faz parte. Infelizmente, Essa aceitação, né? é um luto, eu sempre falo, uma perda, independente se você perdeu com 4 semanas ou depois que nasceu. Você tem que viver aquele luto, você tem que Sim. conseguir passar por aquela fase para poder continuar a vida. Se você não aceitar que uma perda para você é um luto também, vai ser muito mais difícil. É difícil. Eu passei isso, né? Eu tive uma experiência muito traumática com a minha terceira gestação, como eu falei. E isso que você falou de chegar no pronto atendimento, a minha cabeça na hora ficou assim: eu sabia que eu tinha perdido, mas eu não queria acreditar. Porque o último ultrassom eu ainda tinha, né? O bebê na barriga, então eu estava grávida, né? Foi uma gravidez muito amada, né? E eu lembro que quando eu fiz o ultrassom e eu vi meu útero vazio, eu entrei em desespero. Eu falei, mas por quê? Aí vem a frase da Tatiana: por quê, Senhor? O que que eu fiz para merecer isso? Né? E não é essa, nós não temos culpa. E aí vem a resposta, né, da Tati: por que não você? Impressionante. Você não é diferente de ninguém. Acontece. E você vai conseguir sair disso. Num tempo, num processo. Isso que você falou do luto é muito importante. Não importa, eu respeito a opinião de cada um, né? Lógico. É muito doloroso você ter esse sentimento de fracasso, de impotência. Eu me senti tão impotente, doutora. Eu me senti tão assim. Eu falei, mas gente, eu até esqueci que eu já tinha engravidado. Eu olhava mulheres gestantes, eu falava, por que que ela consegue e eu não consegui? Eu carreguei uma culpa que eu não tinha por muito tempo. Eu entrei numa depressão até entender que nem tudo sai da maneira como esperamos. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E é aquele tempo que eu creio nisso, que você tinha com aquela vida, porque já é uma Propósito vida, dela é um aqui, né? propósito. E é uma lição muito grande, sabe? De aprendizado, de tudo, né? E eu queria te perguntar, é normal ou natural, ou os dois, você engravidar? Muitas mulheres perdem na primeira gestação, logo no início. Ou perdem no final da gestação. É normal você perder no começo o primeiro filho? E é anormal você perder depois da segunda gestação? São duas coisas. Normalmente, a perda gestacional é por erro de cromossômico, né? Algum erro genético, que quando o sêmen com o óvulo se juntou, não teve não fez um embrião saudável. E aí não conseguiu evoluir a gestação.
Quando a gente passa os 35 anos, aumenta a chance desse erro acontecer. Então, assim, não difere se é a primeira, segunda, terceira gestação, porque a gente sabe que uma a cada 3, 4 mulheres vão ter uma perda na vida. Às vezes, as mulheres não têm na primeira ou na segunda porque ainda são novas. Então, às Certo. vezes, quando estão um pouquinho, com a idade um pouquinho mais avançada, aumenta, assim, a taxa de perda gestacional. Pelo erro da Entendi. mutação. Da Isso mutação. é genético, né? Sim, da mutação, Eu sempre falo, tem botox pra tudo, menos pro ovário. Então, o nosso Ah, ovário é o que manda se a gente vai ter uma gestação saudável ou não. Então, quanto mais nova a mulher é, menor a chance de erro e de uma gestação mal sucedida. entendi. Nossa, que interessante isso do ovário, né? Eu pensava que era a idade do útero, porque eu já ouvi Não. falar que existem úteros que envelhecem, né? Mais rápido. Às vezes a mulher é jovem, mas o útero dela é envelhecido. Então, também. Tanto é que hoje em dia, com a medicina que a gente tem, com a tecnologia da fertilização in vitro, a gente precisa Então, do útero. Quando a mulher é mais velha, o útero não tem problema. O que tá. a gente tem mais problema é com o ovário. Por isso que a gente tem que, às vezes, precisa de algum óvulo de doação, alguma coisa assim. Porque o ovário, Certo. ele não tem botox. Quem sabe um dia a gente consiga alguma coisa pra fazer com que ele segure um pouquinho mais. Pastor, o que que você está achando? Fale um pouquinho da sua opinião, da sua visão aqui. Então, Renata, eu estou amando estar com vocês aqui. Que Com bom. você, com a Wanda, com a doutora Ana Laura. E essas informações, pelo que eu posso sentir, elas são muito importantes e relevantes, porque não é em todo lugar que a gente acha esse tipo de informação sobre gestação, sobre saúde feminina, sobre os prazos, as datas, as coisas que são necessárias. Então, eu acho que você que está conosco aqui, está se beneficiando e muito, e eu peço que você continue. Sim. É isso. Aliás, pessoal, se der para ativar o sininho para as notificações, se inscrevam, tá? Que os nossos conteúdos são conteúdos assim emocionantes, de histórias de superações, de recomeços, que é exatamente isso. A gente fala da maternidade, que assim, doutora, eu como doula e educadora perinatal, eu amo esse mundo, né? Eu queria ter sido médica. Vocês não sabem. E aí, é, e então, eu fui para essa área e eu acho muito bacana porque assim, é uma família, não envolve, né, como eu falei, só a gestante. E às vezes, ou geralmente, isso que eu queria te perguntar, você vê uma família se construindo, né? Nasceu tudo lindo, maravilhoso, a família vai linda para casa, mas quando existe um problema e as repetições desse problema impacta no relacionamento, no casal ou quem está junto da gestante? Da tentante, né? Da tentante. Porque aqui Isso, passou por tentante. várias tentativas e ainda tá em busca do filho. Eu sempre falo que muitas vezes a paciente vive só aquilo e aí acaba que desgasta muito o relacionamento. Imagina. É um sonho, e dependendo das circunstâncias é muito mais difícil conseguir, claro, mas você tem que tentar levar do jeito mais leve possível. Porque Sim. o caminho pode ser muito longo até chegar a uma gestação. E se você não tiver ali com seu parceiro, pensando. Eu sempre falo, às vezes tentou uma vez, às vezes perdeu, vai, viaja, pensa em outras coisas, foca em outra coisa. Ressignificar, né? Pra você voltar renovada pra tentar de novo. Porque, infelizmente, a gente tem chances de acontecer a mesma coisa. Não é o que a gente quer, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer pra tentar não ter uma outra perda gestacional, mas Uhum. pode ter. Sim. Ou muitas vezes pra aquela mulher que tá tentando, 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 desgasta muito a relação. Desgasta, né? Doutora, uma pergunta. A expectativa de engravidar, independente da forma, né, para gerar um filho, isso pode retardar essa gravidez? Eu não sei se isso é um mito, se é uma verdade, se é uma meia-verdade. Uma ansiedade que possa atrapalhar, é É, isso? é, O emocional é muito importante, mas a gente sabe que hoje em dia não é o fator determinante. Então, assim, não é a sua ansiedade que vai te fazer engravidar, que nem alguém fala, vai viajar que você engravida. Não é assim. Às vezes tem algum fator que precisa de um tratamento Sim. específico. Sim, sim. Então, claro, a ansiedade, às vezes, eu sempre falo, pra gente engravidar tem que ter relação sexual, né? A ansiedade, às vezes, Ativa, né? ativa, 2 Não a é 3 vezes por dependem, semana. Bastante, fica a né? dica também. E aí, muitas vezes, essa ansiedade faz com que o casal não consiga ter relação.
Às vezes, o marido chega em casa de saco cheio, a mulher só fala daquilo, vocês têm que ter relação, coloca a perna pro ar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ai, aquele teste de ovulação, carinha feliz. Aí parece, não, hoje é o dia, vamos lá. E acaba que fica É. muito maçante, Sai do né? natural. Eu acho que isso é uma coisa que, por isso que eu te falei do impacto, né, que causa no quem Importante. está querendo, planejando a Não é parceria. fácil, não é só na sua Não casa que não acontece. é isso, porque se torna uma obrigação, É. né, robótico, fica robótico, não tem aquela coisa natural, a compreensão, a empatia. E Pode eu, ser uma obsessão e uma pressão. obsessão, exatamente, você acha que falou bem a palavra certa. E assim, para a mulher, eu acredito, eu acho que a maioria dos casos pesa mais. A mulher, ela se sente naquela, eu preciso dar um filho, eu quero ter um filho, né? Essa cobrança. E tem muitas mulheres que acabam ficando tão obcecada nisso que esquece da vida. Ela entra, né? Ela vai se No mundo, né? afundando numa culpa, numa coisa que acaba esquecendo do marido, do lar, se tem filhos, né? Já ou não. E isso prejudica. É aí que a gente fala da depressão, os sinais. Por isso que é sempre muito importante todo o apoio, né? Tanto da pessoa que te acompanha, o médico, às vezes um psicólogo, às vezes alguém na família que você é mais próximo. Normalmente, quando a paciente tem essa infertilidade, às vezes não quer nem compartilhar com uma irmã, com a família, porque cria expectativa na família inteira, né? Chega o E a Natal, cobrança. todo mundo acha que você vai contar que você tá grávida. E a E você tá cobrança. tentando engravidar. E aí, quando eu entrei nesse mundo, eu descobri que o quão pesada é a menstruação para essas pacientes. Toda vez que elas menstruam, é o sinal que É você uma não engravidou. decepção. Eu já recebi Gente, umas observações de mulheres que ela transmitem essa tristeza, né, do menstruar. Porque se tem menstruação, Não pelo tem menos na bebê. maioria das Não tem, vezes, não tem que bebê. não houve gravidez, né? E isso aí vai trazendo, bem complexo no É uma relacionamento. dor que a gente tá atrás de sarar e às vezes a gente não consegue mesmo, da né? forma natural, Uhum. né? Da forma Que é natural. importante. Eu passei uma época tão obcecada que eu queria engravidar depois que eu tive a minha perda, né, da minha terceira gestação da minha filha, Marina, que todo mês eu fazia exame da farmácia e todo mês era negativo. Aquilo começou a me dar uma revolta, porque fica naqueles minutinhos que são eternos, né? Até. E aí eu ficava olhando para ver, não, será que. Não, tem duas faixas, tem duas listinhas, né? Eu tô grávida. Aí eu falava, não, é uma, sabe? E outra observação, quando eu fiquei grávida dessa gestação, eu tinha medo de urinar, porque na urina tinha sangramento. E cada vez que eu urinava, eu falava, ai, vai piorar, tá piorando. Então, gera um pânico. E não é falta de fé, eu queria falar isso. Não é falta de fé, é trauma. É um evento doloroso que te causou um trauma, né? Então você fica na obsessão, na expectativa, vem a decepção. E a coragem de engravidar de novo e ter uma mente saudável de que cada gravidez é única, não posso comparar. E eu queria te perguntar, você falou em rede de apoio, que é importante, né, pastora? A gente sempre fala, né? Em rede de apoio, tanto para pessoas que estão passando por algum tipo de luto, que isso é um luto, não deixa de ser. Existe alguma rede de apoio para mulheres que passam por essa situação e precisam serem acolhidas? Existe um lugar específico? A doutora Lugar sabe? específico não. O que eu sei é que tem várias psicólogas que trabalham só com infertilidade. Que o nicho Olha. dela é pacientes que não conseguem engravidar, ou que tiveram mais de uma perda gestacional. Então é uma pessoa que tem mais experiência com o assunto e às vezes vai te acolher de um jeito um pouquinho melhor e que vai te ajudar a sair dessa fase, passar, lutar, a Se tornar. entender, né, que não é, às vezes não é só com você. Acho que o mais difícil é a mulher tirar o peso dela. Se tornar leve, entender que ela não tem culpa. Eu E acho a que gente fala isso muito de mulher, né? Mas infertilidade é 30% da mulher, 30% do homem e 50% dos dois. Então, não é não consigo engravidar, a culpa é da mulher. E sim, quando recai a culpa sobre. Não culpa, né? Quando é alguma coisa de alteração no lado do homem, é ainda mais difícil. é mais difícil Porque eles não porque aceitam.
Ah, que Entre interessante. com O o machismo, de aspecto repente, da- a a questão Vaidade vaidade, da do homem. masculinidade, da né? Não masculinidade. É por ser muito mais machista, mas é, difícil. Não, é mas acaba sendo. Como masculinidade, eu, né? homem, não sou É muito fértil? mais difícil quando a gente tem um casal que às vezes o homem não tem sêmen, a gente não tem espermatozoide, a gente precisa de um sêmen de doador, do que quando é a mulher que precisa de um banco de óvulos. É mais difícil. A mulher aceita muito mais fácil, porque ela quer ser mulher a qualquer custo. Isso impacta no relacionamento O também, né? homem não, ele quer um filho dele. Ah, Então isso pra gente é muito mais difícil. nossa. Às vezes, quando a infertilidade é masculina, ele vem na consulta hoje, não quer mais vir. Aí vem só a mulher, aí a mulher tem que encarar o tratamento sozinha. Ele às vezes se sente afetado, né? E aí. Precisa também de um trabalhar, né? Que isso E, não- acontece e e vai dar é certo. cultural, né? A sociedade Cultural. não olha pra isso. E é muito Uhum. doloroso, né? Até assumir. Não, e o que que leva à infertilidade do homem? Eu sei que tem algumas doenças, por exemplo, a cachumba, né? Se não cuidar bem, corre o Tem. risco. É. Mas existem alguns outros fatores que possam Às levar? vezes o excesso de hormônio, né? Homens com os hormônios de acompanhamento, a bomba, né? Teoricamente falando. Às Olha vezes aí. genético mesmo. O homem nasceu com alguma mutação que o sêmen dele não tem espermatozoide. E muitas vezes idiopática. Idiopática é quando a gente não sabe a causa. Não tem uma Ah, causa tá. específica para aquela baixa de sêmen. Doutora, eu vi que a OMS fala que tem, em média, 278 mil casais que não Inférteis. conseguem. A cada 6 casais vai ter um problema de fertilidade. Vá. Agora nós vamos falar da Então, reprodução uau. humana, que é importante. Graças a Deus temos essa opção, né, com o avanço da tecnologia, mas o ponto principal é Deus que deu a sabedoria e a capacidade para o homem se desenvolver nisso, né? Porque às vezes, existe algum tabu, assim, Existe no sentido de que se não for da forma natural, não é a vontade de Deus? de Deus. Existe. São várias coisas, né? Se Deus me deu esse lugar de não ser mãe, então não é pra eu ser mãe. Ou é da forma natural, eu não quero, doutora. E é uma opção, E respeitar. total. Ou também existe o que a gente tem na reprodução, que às vezes a gente congela o embrião. Então, tem pacientes que, pela religião, pelo que acredita, não pode congelar embrião. Então, a gente também lida com isso, porque quando a gente congela embrião, às vezes a gente consegue ter mais chances de ter gravidez no mesmo ciclo de fertilização in vitro. Ele congelado. Porque às vezes, quando a gente vai fazer, a paciente pode colocar 2 embriões no útero, né? Digamos assim, por vez. Quando a gente consegue fazer a coleta de óvulos, às vezes eu consigo 10, 12 óvulos. Eu só vou poder usar 2 óvulos para ver se eu consigo 2 embriões. Porque se eu usar os 10 e tiver 3 embriões, ela não pode congelar um. E eu não posso jogar fora. Então, quando a paciente me põe essa restrição, às vezes a gente tem um tratamento um pouquinho mais prolongado. Eu tenho que fazer uma outra coleta nela, porque ela só pode usar 2 óvulos. Que é o que pode ser que seja 2 embriões. Tá. A FIV tem muita perda. Então, 10 óvulos não são 10 embriões. Ah, Uma entendi. probabilidade, Ah, né? Vai diminuindo. diminuindo. Só que eu não posso garantir que os 10 não são 10, né? Certo. Que não vai sobrar para congelar. A partir do momento que eu formei o embrião, eu não posso jogar fora. Eu tenho que congelar para uma próxima vez ou Uma pôr para doação. tentativa. Tá. E essa doação, como que funciona, doutora? No Brasil, a doação é anônima. Então, os casais que querem doar o embrião passam por uma seleção e aí vai para um banco de embriões. E aí, uma paciente que chega pra gente, um casal, que ela já não tem mais condições de fornecer óvulo pela idade ou porque já tá menopausada. E aí, são casos que a gente pode usar embriões de banco. Ah, interessante. Mas aí é anônimo, né? Você não fica Anônimo. sabendo a genética, DNA, nada. No Brasil, só pode fazer tudo anônimo ou se for um parente até 4º grau. Pode doar o óvulo ou sêmen. Ah, interessante. Eu não sabia do parente até 4º quarto grau. grau. Isso faz 2 anos que entrou na lei que a gente pode doar para conhecidos. Se for Entendi. parente. Caso Entendi. contrário, não Mas aí pode. não dá problema, porque aí tem uma distância, né? Vamos Isso. falar em termos de genética, Claro. né? Nenhum... Digamos que eu e meu esposo somos um casal e eu não tenho óvulo. Eu posso usar o óvulo da minha irmã com o sêmen do meu esposo. Nossa, gente, a medicina é É incrível. bem
Né, É peculiar, né? novo, né? É Bem novo. muito 2 complexo anos que isso. está no Brasil, né? Aceito. Mas é bem novo. É, E é bem oculto, que eu também eu desconhecia. também não Você conhecia, que está no mas é bem ramo. complexo, Isso né? às É vezes uma é decisão muito muito usado para difícil. pacientes homoafetivos, né? Duas mulheres e uma delas tem um irmão. Ah, e daí o irmão dela vai doar o sêmen para usar com o óvulo da parceira. E aí, teoricamente, a genética é um pouco da parceira e um pouco É dela. isso que eu tô imaginando, vai nascer. O que que você acha, pastor? Olha, eu acho que a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que a pessoa ela tem que ter o esclarecimento, o entendimento e tomar a decisão de acordo com a sua fé, de acordo com os seus Exato. valores, de acordo Uhum. com aquilo que ela pensa, o que ela crê. Por quê? Se você toma a decisão com base no que as pessoas estão fazendo, pode ser que no futuro você tenha algum percalço em relação a isso. Então, eu acho que o principal das pessoas que estão nos ouvindo é entender e se autoconhecer. Ela Isso. precisa do seu autoconhecimento. Talvez ela precise de um profissional, né? Um psicanalista, um psicólogo. Total. Talvez ela precise de um pastor, que é o meu caso, né? Eu sou Uhum. pastor, para que ela possa chegar a um entendimento correto. E Uhum. aí sim ela adotar a conduta que a tecnologia permite. Vai favorecê-la Então eu a acho que realizar, né, o sim, eu acho que a sonho, tecnologia ela está aí para nos ajudar nos ajudar. e para permitir coisas que os homens de uma maneira natural não conseguem. Não consegue. Isso é muito válido. A Bíblia fala que os sãos não precisam de médico, os sãos. Mas se você não é são, se você tem alguma questão que te impede de fazer algo que é natural, você pode lançar mão da tecnologia sim. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com a visão e ela faz uma cirurgia e corrige, né? Então, isso está na classe da tecnologia. Você pode tirar o óculos em algum momento, assim como outras tecnologias vão surgindo. Mas se você acredita de tal qual forma, é isso que tem que ser validado entre Sim. você e as pessoas que estão com você, o grupo familiar, Eu né? concordo com essa visão, Uhum. doutora, porque é um, é um planejamento. Não é algo assim, ai, não consigo, então eu vou partir agora para uma reprodução humana. Existe uma preparação É, Uma mental, aceitação, uma né? aceitação, né? Ter um acolhimento, orientações, tem que ter um preparo físico, e eu quero te perguntar isso. Como que é esse tratamento? Assim, desde o início, tá? A Tentante. tentante chega lá na expectativa, ou seja, emocional já está, né? E os passos? Como que funciona, assim? É doloroso? Mexe muito, né? Parte hormonal? Como que funciona, Eu sempre doutora? falo que elas chegam com mais medo que realmente é o processo, né? Ele é mais curto que a maioria imagina, é em torno de um mês, que é o mesmo tempo de uma menstruação, Ah, de uma tá. para outra. Os hormônios que a gente usa é o mesmo que a gente produz, só que um pouquinho mais forte, né? Numa quantidade um pouquinho maior. Porém, eu sempre falo, vai muito parecido com o seu TPM. Então, aquelas pacientes que têm muita TPM, durante o tratamento pode ser que sintam um pouco mais do que É. emocional, às vezes um pouco mais de dor de cabeça, Mais sensível mais emocionalmente. sensibilidade, ganho de peso, que é o maior medo das minhas pacientes, né? A gente sabe que todo peso que ganha no tratamento é inchaço, é retenção de líquido. Então, assim que terminou, Volta ao vai perder, normal. não é uma coisa que vai ficar para sempre com a paciente. Então, o que eu acho é agulha. A agulha é o tipo de insulina, então, assim, não é nada que a gente precisa ter muito medo. Eu não gosto de agulha, já me apliquei para ver como é que era a sensação, Ah, é bem tá. tranquilo. Interessante, né? Ver, você quis fazer, né? Tipo, deixa eu ver É, o que elas sentem para eu também passar para elas, a né? própria paciente pode aplicar, dura Legal. 14 dias de injeção e mais 2 semanas pra gente transferir o embriãozinho, né? E aí 10 dias sabe se tá grávida ou não. Então é bem rápido. Nossa, é mais rápido do que eu imaginava. E isso, essa transferência do embrião é em centro cirúrgico? Como que O funciona? procedimento pra gente tirar os óvulos é em centro cirúrgico com anestesia. Então a paciente dorme e através de um ultrassom mesmo que faz na clínica, com uma agulha a gente faz essa punção dos óvulos. No mesmo dia, o parceiro, ou se é um sêmen de doador, vem pra clínica e as meninas colocam um espermatozoide dentro de um óvulo. E elas acompanham por 5 dias dentro da incubadora. No quinto dia, a gente vê quantos embriões a gente tem e faz a transferência para o útero.
A transferência é como se fosse um Papa Nicolau. Acho que para as Tá. mulheres é mais fácil de entender. É algo já conhecido, né? Não é tão, é isso que eu ia doloroso, falar, não é tão é com a paciente desconfortável. acordada. É numa sala de centro cirúrgico, mas daria para fazer num consultório. Mas por Isso, precaução, porque né? precisa do laboratório, né? Sim, tá. Já teria opção de quantidade de embriões nesse momento? Ou é feito de um por um, ou No- um processo de De outros, implantação, né? é, No que Brasil, funciona? até 37 anos, a gente pode pôr 2 embriões. E acima de 37, 3 embriões. Então, a gente decide com a paciente de antemão, antes da transferência. Eu sempre falo que tudo que vai me nortear são os riscos. Toda gravidez gemelar de 2 bebês tem risco. Risco de nascer prematuro, Sim. risco de você ter que ficar afastado do trabalho a gestação inteira, risco de pressão alta, de diabetes. Ah, doutora, mas eu quero a qualquer custo, quero engravidar, põe 2, pelo amor de Deus. Se eu coloco um agora e você engravida, você vai engravidar de um bebê. E o outro que você tinha, a gente pode pôr daqui 2 No anos, não tem futuro, problema. isso. Agora, se eu coloco os dois e você engravida dos dois, você pode ter o risco de perder, de ter um parto prematuro. Então, assim, eu sempre alinho com a paciente a expectativa dela e o que ela quer É importante. antes de fazer a transferência. É A gente pode importante. escolher juntas quantos embriões a gente vai colocar. Mas eu acredito que essa vontade da mulher falar, coloca mais de um, é justamente, se eu perder, pelo menos tem mais para garantir, né? Tipo, eu tenho um. A maioria é nesse sentido mesmo, de É. querer aumentar a chance de gravidez, né? Porque assim, é o que a doutora falou, uma gestação gemelar é maravilhosa, é o sonho de muitas mulheres. Andando no shopping, no carrinho, os dois iguais. Os dois lindos, tal, mas gente, é um processo que muitas mulheres levam tranquilamente, mas também tem um lado, e é isso que nós, né, estamos E é um aqui. risco que a gente tá colocando, né? Não é uma coisa que, nossa, ela engravidou espontânea em caso de gêmeos. É o que a reprodução assistida tá fazendo. A gente tá colocando 2 embriões Sim, e aumentando o risco daquela paciente. sim. Então, isso a gente tem que ponderar. Eu conheço casos de mães que ficaram a gestação toda gemelar em cima de uma cama, só poderia levantar para ir ao banheiro e voltar. E isso, gente, eu falo de coração. Eu admiro muito mulheres que têm essa coragem, essa determinação, porque não é fácil você se anular, você ficar acamada, literalmente, por amor, né? A uma vida que está desenvolvendo dentro de você. Eu fico até emocionada que, para mim, é a maior, assim, dádiva que Deus deu à mulher é Com poder certeza. gestar, né? Ter um filho, cuidar. Então, a mulher, ela cria uma força, né, doutora, interna. Nós aqui já somos mães, né? Já passamos por esse processo de que pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Então, assim, o que que eu preciso fazer para ter esse meu filho no colo? E eu, como doula, e eu falo que a mulher, isso é muito sério, eu quero que todas as mulheres que estão nos vendo a- aceitam, vejam isso, seja protagonista da sua gestação e do seu parto, tá? Um parto humanizado, respeitoso, onde ela é informada de tudo, né, doutora? Isso é muito importante. Uma Ela tem mulher opinião no parto dela, o parto é dela, né? é Quem dela, faz ela é a ela. protagonista, é um momento único, né? Tem a hora, né, da chegada do seu filho, é uma família que nasce também, né? Então é muito importante, e eu acho linda essa determinação e essa fé, porque eu tenho certeza que sem fé as coisas não acontecem da forma, né? E com fé se torna mais leve. Quando você tem a fé que Deus vai te sustentar, né? Até o final e durante o caminho todo, passar pelo deserto com fé se torna mais leve. Quando você passa, você fala, nossa, que guerreira, né? E como que é a sensação? Agora é a doutora, né? Da expectativa de que foi tudo muito. Você fez tudo, a sua parte profissional, e chega o momento do parto. Eu quero que você me fale, que eu imagino que seja a coisa mais linda do mundo, você falar que bom que deu certo. Como que é? Eu acho que eu sempre falo que eu fiz medicina pra lidar com a vida, né? Porque médico é só doença. E aí eu fui pra obstetrícia pensando na vida, no novo começo. E
o dia que eu vi o meu primeiro parto, veio uma criança chorando, e aquela mãe, o olhar, eu sempre falo, o olhar da mãe pra criança não tem preço. E no meu caso, eu faço reprodução, então a maioria dos meus pacientes engravidam de tratamento, Sim. né? Então, pra mim, a vitória vem lá do beta positivo. A partir do momento que ela engravidou, eu já tô, tipo, super mega Deu feliz. certo. E aí, são etapas por etapas. Primeiro trimestre, segundo, terceiro, e aí quando veio o parto, não tem palavras, porque eu fico tão feliz de ver que eu pude ajudar uma família a conquistar um sonho, né? Que não tem preço. É uma criança, é uma Uma vida. vida. Um ser que a mãe vai ensinar tudo pra ele. Eu Sim. acho que não tem. Sou Você é um super instrumento que realizada. Deus coloca, né, como Amém. todos os outros profissionais dessa área e de outras na medicina, né, para dar, para ajudar, uma forma de ajudar a se realizar, né? Porque é muito gostoso, né, você chegar no final e falar, deu Deu tudo certo. certo. Que É. delícia. Eu falo que trabalhar com reprodução é trabalhar com o emocional das pessoas, né? A gente lida com esperança. Todo mundo que senta na minha frente quer sair grávida. Nenhuma das minhas pacientes acreditam que não vai dar certo. Porque Que bom. elas estão lá porque elas querem, não conseguiram engravidar espontâneo e querem minha ajuda para poder engravidar. E aí eu chego em casa e sempre falo pro meu marido, meu Deus, eu queria tanto que essa paciente engravidasse. Ele fala, amor, você tem que tentar separar as coisas, porque senão você vai Tentar, ficar né? Mas louca. é difícil. Mas não dá, porque eu falo, torço por todas elas. Eu tô no mesmo barco que todas elas. Então, esses dias eu abri um resultado de uma paciente, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, ela engravidou. Minha mãe falou assim, filha, você ficou mais feliz do que você, quase. Eu falei, porque eu tava torcendo muito, eu queria muito, queria que Parece que todas. você vai gestando junto Empatia. com as pacientes, né? Eu falo que pra mim é muito difícil separar. E eu faço terapia, lido muito bem com isso, tá tudo bem. Meu medo era também de não engravidar, porque eu mexo muito com isso, todos os dias eu vejo Sim. isso. E aí, na minha gravidez foi difícil, porque eu ficava pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai pra frente? E ao mesmo tempo que estar do lado das pacientes e conseguir ver elas realizando o sonho, pra mim não tem preço, né? Eu imagino. Falei pra Rei que teve um dia com uma paciente, 2 anos de infertilidade, tentando engravidar, eles não conseguiam. A gente fez tratamento, ela engravidou, veio, fez extração, tinha batimento. Numa segunda consulta, o coração parou de bater. Nossa. E na hora que eu fiz o ultrassom, eu olhei pra tela umas 3 vezes, querendo que. Vai, meu Só filho. para confirmar, né? Bate, Tipo, pelo amor de Deus, tô aqui. é. E não bateu. Nossa. E aí, conversei com a paciente, daí, claro, né, a aceitação não é fácil, passou, ela foi pra casa e voltou depois de uma semana pra gente acompanhar. E ela falou, doutora, eu preciso te falar uma coisa. Foi a primeira vez que eu me senti mãe. Essas 6 semanas que ele esteve comigo, não tem preço. Eu nunca fui mãe na minha vida. Ai, que E lindo. esse embrião veio, esse bebê veio pra me fazer sentir mãe. E tudo que ele tinha, o propósito dele aqui foi cumprido. E aí eu falei, nossa, Que evoluída, né? lição, né? Nossa, Porque gente. eu estava ali tentando consolar e fui consolada. Exatamente. Porque do outro lado da mesa também não é fácil pra gente Não, como aí médico, né? além de médico, é a ser humana Ana Laura, né? Que tem sentimentos. E aí foi assim, falei, eu aprendi com ela que por mais que na dor, ela achou um jeito de ver cor, né? Exatamente. O Ela propósito ressignificou ressignificou. uma perda de uma forma impressionante. Eu sempre falo que nós nunca estamos preparados. O ser humano não está preparado para perdas. Não estamos. Mas, quando passamos os momentos dolorosos, né, sombrios, o ser humano tem a capacidade, no seu tempo, né, seu processo, de encontrar a luz, né? Então, o lado da maternidade que eu aprendi sendo doula é tudo lindo, maravilhoso, mas o backstage talvez seja a área, gente, mais triste, ou uma das. Porque a gente não está lidando só com uma vida. Estamos lidando, porque às vezes também acontece, infelizmente, de perder mais de uma vida, né? E para você falar para aquela família, né? E uma mãe que A vai e paciente deixa um entrou, filho. às vezes, o quê?
É muito raro hoje em dia quando a gente perde a paciente num parto, né? E para explicar para a família que a paciente entrou gestante, com o bebê na barriga, Tudo lindo. e deu tudo errado. É muito complicado. É assim, é uma dor indescritível, porque até o ambiente da maternidade é uma delícia. Verdade. Já Não aconteceu é? isso com a doutora? Eu já Ou já ficou próximo presenciei de uma situação? uma de perda de mãe, nunca perdi, graças a Deus. É. Mas já mandei paciente pra UTI, entubada, porque teve muito sangramento, a gente teve que tirar o útero, e aí a paciente foi pra UTI, ficou quase 2 meses, e aí conseguiu ir embora saudável, né? Durante a pandemia também eu operei muita paciente com Covid entubada, Nossa. um bebê bem novinho. Gente, Isso pra mim foi. A pandemia eu falo que tem que ter um ninguém preparou a emocional gente pra batalha, né? A gente faz medicina achando que, nossa, não, foi literalmente uma guerra que a gente viveu. à frente, né? E a gente, por ser mais nova, então, assim, no começo da pandemia, todos os nossos chefes, professores foram afastados, porque a gente não sabia qual era o risco pra eles. Exato. E aí a gente dobrou a carga horária e foi pra linha de frente. E eu operei uma mãe, que eu nunca vou esquecer, com Covid. A gente operou ela no meio da enfermaria, teve que fazer tudo no centro cirúrgico, que ela tava entubada, e aí a gente falou, a gente tira o bebê agora pra tentar salvar a mãe. Você sempre, desculpa, mas isso é importante. Qual é a prioridade? Salvar a mãe ou o bebê? Existe uma regra? A mãe. Sempre a mãe. O marido vai falar a mãe vai falar o bebê. É, Mas isso a que eu ia gente vai falar perguntar. a mãe. A gente tem que tentar salvar a mãe. E essa mãe sobreviveu do Sobreviveu. Covid? Ai, graças E a aí Deus. conheceu a filha pelo FaceTime, porque a neném foi para outro hospital de referência. E quando ela ficou bem, primeiro ela viu pelo vídeo. E aí depois ela foi conhecer o neném dela 3 meses depois. É, eu quando acompanho os partos, doutora, eu saio exausta, gente, fisicamente e emocionalmente, porque é uma descarga de adrenalina, você tá vivenciando, né? Então você imagina, você preocupada com a Covid, que na época era uma coisa assim, não sei o que que é. É sobre a minha vida, mas eu estou me doando para aquela vida. Eu estou correndo risco ciente, mas Total. eu quero fazer isso. É uma decisão muito difícil. Quando eu tive meu filho, o Pedro, meu segundo filho, eu tive eclâmpsia no parto. Foi um parto bem complicado. Tá. Nós dois quase falecemos. E eu tenho o Gabriel. Na época, o Gabriel ia fazer 4 anos. E eu lembro, assim, poucas coisas do parto do Pedro, porque eu estava muito mal. E a médica. As poucas coisas que eu lembro, eu escutava muito longe. E a única coisa que vinha na minha cabeça era: Salva meu salvo o filho. bebê, salvo meu filho. E aí eu pensava o tempo todo no Gabriel. Ao mesmo tempo eu falava: Senhor, eu tenho que continuar mais uma vez, me dê uma oportunidade, porque eu tenho agora o Gabriel e o Pedro. E eu não quero. E a doutora que fez meu parto na época, e eu quero ver se realmente é isso que eu lembro, tá? Dela falando pra mim. Calma, Renata. Assim que eu cortar o cordão umbilical, você vai melhorar, porque a eclâmpsia A placenta. é ela que é o próprio bebê, né? Na corrente sanguínea do umbigo é que contamina, né? Isso. O sangue da mãe. Então, enquanto não corta aquilo a tempo, Enquanto eu não tiro a placenta, a mãe não recupera. E aí eu falava assim, e eu só escutava o barulhinho daquele caindo, caindo. E o pai dos meus filhos assim: fica calma, por favor, fica aqui, fica aqui. E eu, assim, naquela situação, quando cortou e o Pedro saiu, o Pedro já foi direto para Ocupador. para Sim. emergência. Eu retornei assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? A minha preocupação era o bebê. E a minha médica falou para minha mãe assim. Minha mãe estava no corredor, minha médica falou: olha, a senhora precisa saber da situação. Os dois estão em risco. Aí minha mãe falou: os dois vão sobreviver. Então, assim, o parto do Pedro foi extremamente, assim, delicado. Ao mesmo tempo, todo parto é emocionante. E graças a Deus tivemos um final feliz. Mas tem que ter fé, né? Eu sempre falo, a gente tá A aqui pra fazer fé o que a é o gente pode, ponto mas tem principal. coisas que, né, é acima da gente. Eu admiro muito as mães que têm filhos bebês neonatal, porque é um mundo completamente também isolado Bebê de UTI, né? de UTI, porque ali você vê a realidade mesmo, sabe? Cada segundo é uma vitória.
né? Cada noite. Cada noite, cada dia que passa até receber a alta, a mãe que não pode pegar aquele bebê no colo, que ela também esperou, né? Toda aquela expectativa, mas depois ela pega ou não pega. Então, assim, eu acho que a palavra aqui, doutora, que falou e eu agradeço, é esperança, né? Esperança. Fala um pouquinho sobre esperança, pastor. Então, esperança é algo que você projeta. E a fé é algo que você já tem. É, Então, é muito importante a gente separar uma coisa da outra para elucidar. Então, eu começo com uma esperança, mas a tendência é eu chegar no ponto da fé, que é a certeza e a convicção que eu vou ter. sim, Então, essa certeza e essa convicção, ela tira você do lugar comum e te coloca no lugar do sobrenatural, porque É. a esperança, ela é incomum, mas a fé não. A é, fé é algo sobrenatural, porque a fé, ela te conecta diretamente com Deus. sim, Então, quando você tem a confiança e a segurança, e a fé, ela tem duas vertentes, que é a confiança e a união. Porque como você tem fé nesse caso? É quando você consegue confiar que Deus, ele quer essa vida e você consegue unir essa fé ao propósito dele de ver essa vida nascer, porque ela foi engendrada e projetada no coração dele. exato. Então isso é muito importante as É pessoas terem. importante, muito importante. E eu também quero falar assim, é sempre um recomeçar, né? Então, o recomeçar é um ato de quando você tem fé, você tem a certeza de um futuro brilhante. Então, mães que estão tentando ou não conseguem, né, de alguma maneira, ou estão planejando engravidar, eu vou deixar o arroba da doutora Ana Laura, tá? Uma excelente médica, ser humano, mãe, né? E eu tenho certeza que ela, de alguma forma, né, vai ajudar, dar todo o suporte emocional, suporte físico, as orientações necessárias, tá bom? Doutora, me fala pra gente qual é a definição para você de superação. 3 palavras hoje eu vou fazer aqui, diferente. Eu quero que você defina palavra: superação, recomeço e desafio. Desafio, né? Já começa. Desafio, né? Vamos começar pelo desafio. É. Primeiro que a maternidade é um desafio. A maternidade é um desafio. Que desafio, né, pastor? Né? Um desafio bom e um desafio ruim, né? As pessoas falam muito de um desafio pesado, mas a maternidade você pode levar de todos os jeitos. Eu falo que se você olhar as coisas pelo lado bom sempre, Sim, vai importante. te ajudar muito no desafio. A ótica positiva, isso. Nossa, não dormi à noite. Mas eu sabia, isso vinha no pacote. Não é uma coisa que eu tenho que reclamar. Eu posso reclamar se minha filha estiver doente, se minha filha tiver alguma alteração que eu preciso de um médico. Isso sim é um desafio Sim, negativo, né? Mas não acordar à noite, trocar 1000 fraldas por dia, ela chorar, faz parte do pacote. É um desafio que a gente escolheu viver. sim. E que vai passar também. Tudo é uma fase, né? É, Que vem um próximo desafio, né? É. Que aí é adolescência, que daí é quando sai de casa. Então, é tudo um desafio que a gente pode Exatamente. levar com bons olhos, né? Um recomeço, vou puxar a sardinha pro meu lado. Então, acho que quando a gente não faz uma FIV e não engravida, tem que recomeçar e tentar de novo. Porque nem sempre é na primeira. Pode ser na primeira, isso que fique bem claro. Mas a persistência, o recomeço, de acreditar, de estar com um profissional que te orienta do melhor jeito, recomeçar e ir atrás, que seu positivo vai vir, seu bebê no colo vai vir. E recomeço. Superação. Superação. Superação é o mais difícil, viu? Acho que com fé a gente supera qualquer coisa. Sim. Então a superação vai como você lida com tudo, né? Tanto as coisas boas quanto as perdas. Aqui a gente tá falando mais. Infelizmente, quando eu sempre falo, escolhi obstetrícia para ver a vida. Fui para reprodução e encontrei um mundo bem longe do que de só coisas boas, né? Porque a minha paciente que chega até mim tá num processo de superação eterno, de não conseguir, de tentar todo mês e não engravidar. E aí a gente faz tratamento e não engravida, ou engravida e perde neném.
Então, é uma superação diária a reprodução, né? Eu aprendi nessa profissão que eu escolhi depois, a obstetrícia, Linda, por sinal. que a gente tem que ter muita fé. Fé. Porque é isso que move a gente como médico. E todos os dias, quando a paciente fala, doutora, será que vai dar certo? Eu falo. Se eu achasse que não desse certo, eu não estaria aqui todos os dias fazendo o que eu faço. É isso. Eu só faço porque eu acredito. E a partir do momento que eu achar que não é mais esse o caminho, eu sou a primeira pessoa que vai virar e falar, olha, vamos pensar de outro jeito? Será que a gente pode ir para outro lugar? Porque a gente tem que fazer tudo que a gente pode. Mas tem horas que não dá mesmo. Que não é culpa da mulher, não é culpa do médico, não é culpa do homem. É uma coisa mais forte, né? É mais forte, exatamente. Então a gente tem que entender e superar o insuperável. Às vezes não vai dar para ser mãe naquela hora. E eu costumo dizer assim, nós, seres humanos, temos os nossos planos, mas será que o plano de Deus é o que Ele quer? Porque o que prevalece é o plano de Deus. Então eu sempre peço para Deus alinhar, né? Vamos estar alinhados? Eu quero seguir o seu plano. Dá revelação para mim disso. De qual é o seu plano para minha vida? Que vai ser sempre o melhor, o plano de Deus. Com certeza. Ai, que delícia, né? Mais uma vez, um bate-papo que eu amo. E acho importante, então vocês, vou deixar o arroba, tá, doutora Ana Estou à Laura? disposição. Procurem ela está disponível para tirar dúvidas. Quem estiver planejando ou estar numa dificuldade, tenho certeza que ela vai ajudar no que for possível, tá bom? Muito obrigada, Obrigada mais doutora uma vez, Ana Renata, pelo Laura. convite. Obrigada a vocês pela presença. Foi muito bom o nosso bate-papo. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, alcançando vidas, né? Que esse é o propósito, um dos propósitos aqui do podcast da Dor para a Cor, tá? Pastor, muito obrigada mais uma Sim. vez. Prazer. Pastora, Prazer. minha amigona. E vocês que estão aí, preparados para mais um episódio com emoção, nós nos emocionamos aqui. Tirei muitas dúvidas, acabei conhecendo, né? Coisas que eu não tinha a mínima ideia e que foi ótimo, tá bom? Então, ó, se inscreva ou quem está inscrito, ativar o sininho para as notificações, compartilha, comenta. Quem estiver passando por algum processo e queira compartilhar, me envia, vai ser um prazer receber, tá bom? Então, fiquem com Deus e da dor para a cor sempre. Até mais, pessoal. Um beijo. Legal, Obrigada. legal.